Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do CG Notícias, o seu web jornal diário, que você acompanha ao vivo, sempre a partir das 20 horas, no www.capingrossotv.com ou a qualquer momento no nosso arquivo de notícias. No programa de hoje, matéria sobre o trânsito de Capim Grosso, desde a segunda-feira que os nossos semáforos estão sem funcionar, e o Adelson Oliveira fala sobre a situação caótica do trânsito de Capim Grosso, principalmente nas segundas-feiras. A Praça Otaviano Ferreira está com luzes e clima natalino. Motociclista é levado pela correnteza e encontrado morto na cidade de Valente. E no Estúdio B, o repórter Eric Rios conversa com Walter Oliveira, um dos diretores e ex-presidente da Rádio Contorno FM. Tudo isso em 30 segundos. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. Estamos apresentando CG Notícias. A cidade de Capim Grosso já está preparada para os festejos de fim de ano. Quando chega o Natal e o Réveillon, luzes foram colocadas nas principais praças da cidade, principais locais de lazer da população. Uma das iluminações que ganhou maior destaque foi a da Praça Otaviano Ferreira, situada no encontro das duas principais avenidas da cidade, na ACM e Tancredo Neves, onde já se vê somente luzes, mas um presépio, não somente luzes, mas também um presépio retratando o nascimento do menino Jesus. Daqui a pouco a gente confere também aqui no nosso CG Notícias, matéria sobre o trânsito de Capim Grosso, mas vamos ao Estúdio B, onde o repórter Eric Rios conversa com Walter Oliveira, hoje falando sobre rádios comunitárias, radiodifusão comunitária. Boa noite, Eric. Boa noite, Walter. Boa noite, Jean Carlos. Boa noite também aos nossos internautas que estão ligados aí na capingrossotv.com. É o CG Notícias, o nosso jornal diário pela internet. Hoje estamos aqui com Walter Oliveira, ele que passou 8 anos presidindo a Rádio Contorno FM, que trouxe aí uma vasta experiência para o Walter, e é sobre isso que vamos falar dentro de instantes, mas primeiro vamos ouvir aqui o boa noite do nosso convidado. Boa noite a todos, boa noite, daqui a pouquinho estaremos falando sobre o assunto. Então, para começar, Walter, nesse primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre uma cidade como Capim Grosso. Qual é a importância de se ter uma rádio comunitária, né? Bom, visto que a rádio comunitária é a rádio do povo, ela é importantíssima pelo fato de que realmente a população ela tem acesso irrestrito ao meio de comunicação. Seja lá para que tipo de necessidade ele tenha a ser contemplado pela radiodifusão. E o que é que nós podemos notar de mudanças dentro de uma comunidade após vários anos da rádio comunitária estar no ar? Bom, a principal mudança que a gente percebe é na questão de comportamento mesmo da população. É uma população que antes se preocupava em pedir aos gestores que atendessem às suas necessidades. Após a implementação de uma rádio comunitária, ela passa a exigir do gestor que cumpra a sua obrigação. Esse para a gente foi a mudança mais visível para Capim Grosso, que foi essa questão da população, ela passa de pedir ao gestor a ação para a resolução dos problemas, passou a exigir. É sua obrigação, você tem que fazer, e essa para a gente é a principal mudança com a rádio comunitária. Agora, a forma de chegada, Walter, das ondas sonoras da rádio comunitária, ela é diferente das outras modalidades de radiodifusão? Não, a diferença entre a rádio comunitária e as outras emissoras é que a rádio comunitária ela tem baixa potência e é regida por uma legislação própria, que é a Lei 9.612. A única diferença entre a rádio comunitária e qualquer outra FM é essa. Isso aí é o que traz, então, algumas restrições, né? Mas que não deixa de valer a pena para uma cidade como Capim Grosso, que passaram 12 anos
com a Rádio Contorno FM. Nós estamos hoje com o ex-presidente Walter, né, que dentro de instantes retornaremos aqui com esse bate-papo, mas antes vamos retornar aí ao Estúdio A com o Jean Carlos. Vamos aos nossos comerciais. Na volta, vamos conferir matéria sobre o trânsito de Capim Grosso com o repórter Adelso Oliveira. Voltamos. Edifício Maria Inácio. O endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado. Na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio. O endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 7591218894. Edifício Maria Inácio. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Estamos apresentando CG Notícias. Em Valente, o agricultor Reinaldo Oliveira da Silva, 31 anos, conhecido como Dó Reis, que residia próximo à comunidade dos Ferros, em Valente, ele faleceu na noite do último sábado, dia 7, por volta das 20h30, quando tentou atravessar um riacho com sua moto Titan de placa JOL 5136 e foi arrastado pela correnteza formada pela chuva que caiu no município. Segundo informações de populares, algumas aguadas do município transbordaram e invadiram a estrada que liga Valente ao povoado de Rua Nova, deixando-a interditada em alguns pontos. No trecho conhecido como Alagadiço dos Veados, vários motoristas ficaram parados na estrada, aguardando que as águas baixassem para seguir viagem. Infelizmente, a vítima, que saiu de Rua Nova para a sua residência e, segundo o site Notícias do Cisal, havia ingerido certa quantidade de bebida alcoólica, achou que poderia passar pelo riacho, mas ao tentar perdeu o controle da moto e foi dragado pelas águas. Amigos e familiares de Dó Reis, após o incidente, começaram a fazer buscas nas imediações do riacho, na tentativa de encontrá-lo, mas, na verdade, o corpo só foi encontrado por volta das 5h30, a mais ou menos 4 quilômetros do local onde ocorreu o acidente. Informações do portal Notícias do Cisal. Vamos conferir também a matéria sobre o trânsito de Capim Grosso, que já clama há muito tempo, já exige aí há muito tempo a municipalização para que certos problemas, certos gargalos sejam resolvidos. E o repórter Adelso Oliveira tem as imagens. Vamos conferir. Nossa equipe de reportagem esteve presente na manhã de hoje aqui na Avenida Tancredo Neves, a avenida conhecida como Avenida São José. Hoje, dia de feira livre aqui no município de Capim Grosso, e podemos observar a dificuldade que o pedestre tem de trafegar por essa via. Precisa seriamente de uma faixa de pedestre onde a população possa ter maior segurança no momento de transitar. São cargas pesadas, são caminhões, carros e motos que trafegam aqui por essa via e os pedestres não têm o direito de ir e vir garantido. Já que hoje, segunda-feira, é dia de movimento extenso aqui na cidade de Capim Grosso, os condutores de veículos, automotores, carros e motos não respeitam o direito do pedestre. Adelso Oliveira para o CG Notícias. Estamos apresentando CG Notícias. E quem quiser conferir a veracidade dos fatos, é só dar uma paradinha ali na segunda-feira, nesse trecho aí, Casa Lotérica e Avenida Tancredo Neves, para ver o verdadeiro caos que é e a dificuldade para algumas pessoas para simplesmente atravessar a rua. De volta ao Estúdio B, Eric Rios conversando com Walter Oliveira, diretor da Rádio Contorno FM, falando sobre radiodifusão comunitária. Muito bem, Jean Carlos e os queridos internautas, voltamos com o Walter Oliveira. E Walter, nós podemos perceber, muitas pessoas também costumam perguntar que, pelo menos aqui em nossa região, todas as rádios comunitárias, ela tem a frequência 104,9. Por que esse fato acontece?
Bom, o Ministério das Comunicações ele disponibiliza 2 canais para a nossa região. Eu falo região, a região em que a gente vive, inclusive até Irecê, que eu tenha conhecimento, que é o 104,9 e o 87,9. Então, na região da gente, o canal disponível é o 104,9, visto que as 2 últimas rádios comunitárias liberadas já foram liberadas nesse mesmo canal 104,9, que é Itatiaia e São José do Jacuípe. São José já está funcionando, Itatiaia já começou a funcionar, né? Agora veio São José. O que é que você acha que deve mudar em toda a região, agora já que Quixabeira também já tinha, né? E agora com essas 2 novas rádios? Bom, a gente espera, né, que haja as mudanças significativas com relação ao comportamento, principalmente. Mas a rádio comunitária ela facilita a comunicação do povo com o próprio povo, digamos assim, porque é um canal livre, não há interferência, pelo menos a gente espera isso, né, da rádio comunitária. Eu digo como exemplo a Rádio Contorno FM, tem 12 anos de vida e ela e sempre foi uma rádio totalmente livre, então nunca houve nenhum impedimento de uso para a população. Então a gente espera que essas emissoras se espelhem pela experiência da Rádio Contorno FM e também façam com que o canal seja livre para toda a população. Principalmente porque a rádio comunitária ela é um patrimônio da comunidade, é do povo. Não existe dono, é bom que fique bem claro, a rádio comunitária é do povo para o povo. Por isso que a gente espera que haja grandes mudanças na região por conta dessas 2 novas rádios que são comunitárias e a gente sabe que foram criadas nesse conceito de liberdade de expressão. Então, esperamos que sejam válidos para a população esse conceito de liberdade total de expressão. Agora, mudando um pouco de assunto, Walter, nós vimos o decreto da presidenta Dilma, onde as rádios AM poderão também funcionar, né, se transformar em rádios FM, sem deixar de ser AM. Né? E isso vai poder estar ajudando de alguma forma, isso traz melhorias. Até que ponto isso servirá para trazer melhorias para a qualidade das rádios do Brasil? Bom, na verdade a gente sabe que a rádio AM ela não tem muito, não oferece mais para a comunidade atrativo nenhum, digamos assim. Ela não é tão atraente como a rádio FM que é uma emissora mais voltada para o entretenimento. A rádio AM é mais, quando foi criada no conceito de uma rádio informativa, digamos assim, que foi primeiro canal, digamos assim, livre de rádio, foi o rádio AM, logo depois foi o FM, agora a rádio comunitária e agora também TV comunitária, que foi o último decreto da nossa presidente e o Ministério das Comunicações homologou e já está disponível os canais. Na verdade é o seguinte, a rádio AM, se transformando em FM, ela vai atuar como FM. Então, nesse caso, ela não mais existe como AM. O sinal AM ele não existe mais. A qualidade passa a ser a mesma qualidade da rádio FM. Então, é uma nova rádio FM. Então, isso implica também na forma do alcance, né, da rádio. Vai interferir na questão do alcance. Mas aí, nesse caso, a gente sabe que os proprietários das rádios, existe uma diferença, como a gente estava falando. A rádio comercial, FM, e a rádio AM, eles são de propriedade de alguém. Não é como a rádio comunitária, que é regida por uma associação, uma entidade sem fim lucrativo e tal e tal. A rádio FM e a rádio AM, o fim a gente sabe, lucrativo. É para gerar real no bolso do proprietário. Então a questão maior é justamente essa. São emissoras que estão para produzir fundos para a empresa ou para o seu proprietário. Agora, bem lembrado em falar em rádios particulares, né? Capim Grosso recebeu mais 2 novas rádios, uma AM
e uma outra rádio FM. O que é que se espera, então, das 3 rádios agora para a cidade de Capim Grosso? Bom, eu gostaria de mudar um pouco essa informação. O que é a gente espera da população com relação às 3 rádios? A gente espera que a população aprenda a usar os meios de comunicação. Até completando um pouco a informação anterior, a rádio, seja ela qual for, é um meio de comunicação com concessão pública. Então ela não pode ser vendida como concessão pública de qualquer forma, independente de qualquer coisa, é um patrimônio da população. E infelizmente no caso da rádio comercial é tratada como propriedade. Mas a gente espera que a população aprenda a usar. São meios criados e disponibilizados para o povo. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas dificilmente, e algumas ainda não aprenderam a utilizar os meios de comunicação. Ou querem utilizar em favor próprio, ou querem utilizar em favor de alguém. E esse é um grande erro que, infelizmente, ainda não foi superado, nem só em Capim Grosso, mas em outros lugares por aí. Agora, já que você falou também na concessão da TV comunitária, existe a possibilidade que as associações aqui de Capim Grosso também consigam trazer a TV comunitária para aqui, para a cidade? Existe, com certeza. Tudo é questão de correr atrás. A TV comunitária já está com o canal disponível e disponibilizado para a entidade que quiser se habilitar a receber a concessão de uso da TV comunitária. Capim Grosso tem canal aberto, como todas as outras cidades. Então, falta alguém, ou quando eu falo alguém, nesse caso, é a entidade que se disponibilize a correr atrás, né, dessa concessão, assim como se faz também com relação à rádio comunitária. Você vai juntar toda a documentação e encaminhar para o Ministério das Comunicações. Eu queria agradecer aqui a presença do Walter Oliveira, 8 anos presidindo a Rádio Contorno FM, a rádio que é um sucesso, né, construindo agora a sede própria, né, Walter? Está acabando, né? Graças a Deus. É um sonho que foi almejado aí desde a fundação da Rádio Comunitária em 2001, desde a sua abertura, e agora nós estamos quase concretizando isso. Que na verdade é um sonho de qualquer pessoa ter sua casa. Para a entidade também não é diferente, porque o grande medo que se tem é de você estar num espaço e rádio, ele não é como a nossa casa, digamos assim, que o seu contrato acaba e você simplesmente sai e muda para um outro lugar. Existe uma burocracia muito grande em torno dela para que você possa sair de um local para outro. Então, você estando no que é seu, definitivamente ninguém vai poder mexer. Então esse é o nosso grande sonho, de finalizar a nossa sede própria para que a Rádio Contorno realmente esteja em casa definitivamente. Walter, então, muito obrigado pela sua participação e fica já o convite para você retornar outras vezes para falarmos aí de diversos assuntos. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Então, para você, internautas, por hoje nós ficamos por aqui, mas vamos retornar aí ao Estúdio A com o Jean Carlos. Ok, Eric, obrigado. Obrigado também, Walter Oliveira, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Registrando hoje a técnica de Cione Santos, e a todos vocês, amigos e amigas ouvintes, o nosso boa noite. Nos encontramos novamente ao vivo, amanhã a partir das 20 horas, ou a qualquer momento você pode assistir a reprise de todos os programas no www.capingrossotv.com. Boa noite.